Aos senhores e às senhoras que durante todo o século XX, muitos teóricos do direito anunciavam, fossem eles de esquerda ou de direita, de que o modelo denominado de Estado de Direito atravessava uma profunda crise. Muitos, inclusive, achavam que este modelo de Estado, que nasceu no final do século XVIII, a partir da Constituição norte-americana e das constituições francesas, que se seguem à Revolução Francesa, não chegaria ao final do século XX. Porém, ele chegou ao final do século XX. Já nos primeiros anos do século XXI, ele dá mostras de que realmente nós passaremos, nesse próximo século, por uma profunda crise que pode afetar este modelo de Estado. É fato que até hoje se discute muito quais são as características essenciais deste Estado de Direito. Há quem diga que a sua principal característica é o respeito ao chamado princípio da legalidade, onde ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser a partir do que determina a lei, ato aprovado pelo Parlamento. Há quem diga que a essência desse Estado de Direito estaria na separação dos poderes, que, partindo da visão proposta por Montesquieu, implicaria em um poder executivo, legislativo e judiciário, formulada a partir da ideia de que todo homem que tem o poder pode dele abusar. Portanto, seria necessário dividir os poderes do Estado para que ninguém pudesse abusar. Há também quem diga que a principal característica desse Estado estaria na ideia de soberania. E, finalmente, há também quem diga que a essência deste modelo de Estado estaria no fato de que seria necessário que este mesmo Estado respeitasse direitos fundamentais dos cidadãos. Eu diria que pouco importa a ênfase que se dê neste modelo. Ele está em crise. E está em crise em todo o mundo. E eu ousaria ainda dizer que se há um laboratório de pesquisas hoje para esta crise, esse laboratório é o Brasil. Todas estas perspectivas, ressaltadas pelos autores, a legalidade, a independência dos poderes, a soberania e o respeito aos direitos fundamentais, estão em xeque hoje no Brasil. E este xeque foi feito, indiscutivelmente, a partir do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Eu gostaria, então, uma vez que não cabe a mim aqui debater as características do Estado de Direito, mas sim aprofundar a questão brasileira, de fazer algumas considerações sobre esse processo de impeachment. A primeira delas, contextualizá-lo do ponto de vista jurídico. O Brasil ele teve sua primeira Constituição no ano de 1824. Foi quando o Brasil teve a sua independência de Portugal, mas era ainda um império.
A nossa República foi proclamada em 1889 e tivemos a nossa primeira Constituição Republicana no ano de 1891. A exemplo do que aconteceu em outros países que eram colônias e se tornaram independentes na América Latina, o Brasil adotou o modelo de Estado de Direito consagrado na Constituição norte-americana. Nós não adotamos o modelo original traçado nas constituições francesas. E este modelo, na sua essência, foi seguido nas demais constituições brasileiras. Tivemos constituições nos anos de 1934, 37, 46, 67, uma grande reforma da Constituição feita pela ditadura militar em 69 e, finalmente, a nossa vigente Constituição de 1988. A Constituição de 1988 é a mais democrática das constituições brasileiras e parte daquela mesma matriz original. Primeiro, nós somos um Estado federativo, a exemplo do que é os Estados Unidos da América. Segundo, nós somos um país presidencialista. E terceiro, nós damos ao nosso poder judiciário o monopólio da função jurisdicional do Estado. Ou seja, se nós entendermos que por função jurisdicional nós temos aquela função que decide com caráter de coisa julgada, por coisa julgada eu tomo a definição de um grande italiano, Enrico Tullio Liban, que diz que é a decisão estatal imutável por todos. Ou seja, o único poder que pode tomar decisões imutáveis no Brasil é o Poder Judiciário. Difere um pouco do sistema francês e do sistema europeu, onde vocês têm o contencioso administrativo, que julga litígios do Estado em caráter definitivo. Por que eu digo tudo isto? Porque, em primeiro lugar, sendo o Brasil um país presidencialista, nós temos no presidente da República a chefia de Estado e a chefia de governo. Temos, portanto, um sistema que não é parlamentarista nem semi-presidencialista, como temos em Portugal, na França. O fato de nós termos um presidente que é chefe de Estado e chefe de governo faz com que a nossa Constituição dê garantias importantes à estabilidade do exercício de um mandato de um presidente da República. Nós seguimos o modelo norte-americano nesta questão. Nos Estados Unidos da América, um presidente da República apenas perde o cargo em casos de impeachment. E no caso de impeachment, pela Constituição americana, se colocam as hipóteses em que isto pode ocorrer. Que na Constituição americana são 3 casos: suborno, traição e aquilo que os norte-americanos chamam de high crimes. Portanto, fica absolutamente claro que o impeachment no presidencialismo, para quem adota o sistema americano, só pode ocorrer diante de fatos gravíssimos e excepcionais. Nesse sistema, não é qualquer irregularidade ou qualquer avaliação política negativa que pode fazer com que um presidente da República perca o mandato. E isso deve ser demonstrado num devido processo legal. Esse é o modelo brasileiro. Portanto, para que a presidenta Dilma Rousseff pudesse ser legitimamente afastada do seu cargo, ela teria que ter praticado atos gravíssimos e provados no curso de um processo. Ao contrário da Constituição americana, que define esses 3 delitos, a Constituição brasileira unifica todos os delitos que podem ensejar o afastamento da presidenta da República sob uma única denominação, que é crime de responsabilidade. E define o crime de responsabilidade a partir de algumas diretrizes e remete ao legislador a tipificação desses delitos. Sem crime de responsabilidade, legitimamente, um presidente da República não pode ser afastada do seu cargo. Eu afirmo que Dilma Rousseff foi afastada do seu cargo sem que tenha praticado ou sido provado um crime de responsabilidade. E por isso, desde o início da sua defesa, nós afirmamos claramente que aquilo não era um processo de impeachment, era um golpe de Estado. Foram invocados pretextos jurídicos para justificar um afastamento de uma presidenta da República que incomodava as elites brasileiras. Isso não é uma novidade na América Latina. Há estudos hoje que mostram que desde o fim das ditaduras militares, a maneira de afastar presidentes da República inconvenientes às elites é através de processos de impeachment. Mais recentemente tivemos no Paraguai, por exemplo. E, portanto, embora com a dimensão que o nosso país tem, nós não podemos dizer que tenha sido uma violência democrática que nunca tivesse ocorrido antes, mas é uma violência democrática profunda. Quais foram
as acusações que foram imputadas a Dilma Rousseff. Num país que hoje investiga uma corrupção estrutural do seu sistema político, as acusações que lhe foram dirigidas não dizem respeito à corrupção, à traição ou a high crimes. Ela foi acusada de ter praticado ilícitos no manejamento orçamentário. Situações de execução orçamentária que foram feitas por todos os governos anteriores, que nenhum jurista antes, ninguém nunca havia dito que havia ilegalidade nisto. Até o momento em que um órgão nosso de controle, que é um órgão assessor do Poder Legislativo, chamado Tribunal de Contas, disse que essas situações de execução orçamentária não poderiam ser feitas, mudando o seu próprio entendimento anterior. Quando houve esta mudança de entendimento, a Presidenta da República, Dilma Rousseff, baixou um ato administrativo dizendo que, embora discordando daquilo, dali para frente, tudo seria feito de acordo com o que o Tribunal de Contas mandava. Porém, se resolveu aplicar esse entendimento para o passado. Ou seja, o que sempre foi visto como legal, ser considerado ilegal para afastá-la. É a primeira vez que, pessoalmente, vi, na história do país, uma mudança de compreensão jurídica dada retroativamente para punir alguém. Talvez na Idade Média e durante a Inquisição se fizesse o mesmo, mas no Estado de Direito eu não tenho notícia de algo parecido. E quais foram esses dois gravíssimos atos? O primeiro, a Presidente da República utilizou decretos diante de uma arrecadação maior para que aquilo que foi arrecadado a mais pudesse ser gasto. Ou seja, dinheiro público arrecadado a mais para ser utilizado em atividades públicas. Foram 3 decretos que foram objeto desta acusação. Quando o governo Fernando Henrique Cardoso também tinha feito decretos iguais, era uma prática usual dos governos. Durante todo o processo de impeachment, todos os técnicos, e foram mais de 30 técnicos ouvidos, disseram que nunca tinham ouvido alguém dizer que aquilo não poderia ser feito. Nem souberam dizer nenhum especialista de direito financeiro que dissesse isso. Todos reconheceram, inclusive os denunciantes, que o dinheiro que foi remanejado desta forma não foi desviado e foi utilizado em atividades importantíssimas do Estado brasileiro. No entanto, isso foi considerado um high crime. A outra acusação parece mais grave ainda. Ela diz respeito a um plano chamado Plano Safra. O Plano Safra é um plano que existe no Brasil há muitas décadas e sempre foi executado da mesma forma. O que é o Plano Safra? É um plano em que o Banco do Brasil e bancos oficiais financiam a produtores agrícolas suas safras com juros menores que os juros de mercado. E o governo repassa para esses bancos públicos a diferença, ou seja, o banco empresta juros e o governo subsidia isso repassando dinheiro aos bancos. Qual era a acusação? Que o governo demorou demais para repassar esse pagamento para os bancos. Ou seja, que o governo atrasou. Agora, pergunto, qual o problema de atrasar um pagamento? Diziam eles, a lei no Brasil não permite que o governo tome empréstimos dos bancos públicos e que um atraso de pagamento é uma forma de empréstimo. Do ponto de vista jurídico, quem atrasa um pagamento está tomando dinheiro emprestado, seria o mesmo que um empregador atrasar o pagamento do seu empregado e, a partir daí, se dizer que o empregado estava emprestando dinheiro ao empregador. Com base nisso, disseram, há aqui um crime de responsabilidade. A tese nunca havia sido levantada antes. Tinha um problema grave. A lei e as regras administrativas nunca estabeleceram um prazo para esse pagamento. Então, eu, ao fazer a defesa da senhora presidenta, na condição de seu advogado, como se pode atrasar um pagamento se não havia prazo estabelecido para que ele fosse feito? A resposta foi, isto é irrelevante. É irrazoável demorar tanto para pagar. Com base nisso, o Congresso Nacional, ou o Senado Federal, decidiu o impeachment da senhora Presidenta da República por crime de responsabilidade. Mas, dentro daquilo que eu expus no início, e o Judiciário? Afinal, é o Poder Judiciário quem dá a última palavra nessas questões, como em todas, como eu disse ao início. Nós seguimos o modelo americano. Há, inclusive, um dispositivo na Constituição brasileira
que diz: nenhuma lesão de direito ficará afastada da apreciação do Poder Judiciário. Havia no passado no Brasil alguns autores que diziam que, apesar dessa disposição, o impeachment não poderia ser analisado pelo Poder Judiciário, sendo uma decisão soberana do Legislativo. Mais modernamente, os autores dizem que isto é um absurdo. Se todo ato é submetido ao Poder Judiciário, o impeachment também tem que ser nos seus pressupostos legais. Nós então fomos ao Poder Judiciário brasileiro ou ao Supremo Tribunal Federal brasileiro. Essa ação ainda está, a principal ação que discute a falta de motivos para o impeachment ainda está em curso. O ministro relator desse processo era o ministro Teori Zavascki, que veio a falecer recentemente num acidente aéreo. Portanto, eu não sei quem será agora o relator deste processo em face do falecimento do ministro Teori Zavascki. Pelo regimento do Supremo, será o juiz que o atual presidente indicar para a Suprema Corte. Por óbvio, se esse processo for julgado depois do final de 2018, se dirá que ele perdeu o objeto e não haverá decisão judicial possível a ser tomada sobre ele. Portanto, se me permitem dizer, tudo isto que eu acabei de descrever atinge as questões centrais que a início descrevi do Estado de Direito. Princípio da legalidade, separação de poderes, soberania sem que interesses internacionais reflitam nisso, respeito a direitos fundamentais. O Estado de Direito foi violentado no Brasil. Houve um golpe de Estado. E não há nada que incomode mais a elite brasileira hoje, quando se repete isto dentro do Brasil ou fora do Brasil. Eu mesmo, como advogado da senhora presidente, tive um processo contra mim por ter dito no processo, enquanto seu advogado, que era um golpe de Estado. E isso, apesar da Constituição brasileira dizer que os advogados são imunes. Por isso eu digo, o Brasil é um laboratório ideal hoje para que nós possamos estudar a crise do Estado de Direito. Eu só espero que, se esse modelo de Estado mudar, isso não se faça através de novas violências democráticas ou se construindo um Estado onde a opressão aos seres humanos e a negação aos direitos seja absoluta. Que lutemos, portanto, pela democracia no século XXI.